Nesta oportunidade, eu gostaria de maneira muito especial apresentar aqui também este casal abençoado que nesta noite estará ministrando a palavra do Senhor. Por favor, pastor Mardoni, juntamente com a sua esposa, irmã Isadora. Meus queridos, vocês não têm ideia da alegria do nosso coração de estar recebendo esse casal aqui. Esse aqui são o casal que está na liderança do Ministério de Casais do nosso Templo Central em Fortaleza. E eu estava conversando com ele e o homem está com a agenda até dezembro, meus amados. Mas foi assim algo de Deus. A gente entrou em contato com ele na sexta-feira, Deus preparou a situação e esse casal está aqui. Eu não sei se vocês entendem esse mover, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite, amém? Se a congregação de Marapongão está feliz com o nosso casal que hoje veio aqui, a nossa liderança, o Ministério de Casais do Templo Central em Fortaleza, vamos dizer aquele amém bem gostoso no 3, 1, 2, 3, amém! Meus amados, sejam muito bem-vindos aqui. Pastor Mardoni, a palavra já está com o senhor, deixa Deus usar a sua vida nesta noite. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Quero manifestar aqui a minha alegria de estar com os irmãos nesta noite, aqui na congregação de Marapongão 1. Louvar a Deus pela vida do pastor Tiago e a sua família, que nos fez esse convite. E como ele falou, meus irmãos, realmente a gente não teria condições de estar aqui essa noite, mas aprove a Deus nos encontrarmos aqui para adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele entrou em contato na sexta-feira, eu estava no trabalho e digo, me dê até às 18 horas, pastor, para eu lhe dar um retorno, porque a gente tem realmente a agenda até dezembro, não tem mais espaço. E em virtude dos eventos do Ministério de Casais, ontem nós tivemos o simpósio ali no Setorial 1, e a Isadora, sempre que organiza a agenda, diz, meu filho, a gente não vai pegar a agenda para esse mês de agosto, só no mês de agosto nós teremos 2 simpósios, e nós não vamos pegar a agenda para congregações. Mas, quando ela foi olhar, aí ela olhou e disse, meu filho, vamos atender os irmãos? Eu digo, vamos. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Quero bendizer o nome do Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, e aproveito esse momento para iniciar parabenizando todos os papais aqui presentes. Quem tem o pai presente ainda, deve agradecer a Deus todos os dias. Hoje tivemos ali no Templo Central pela manhã, nossa EBD, e depois o nosso primeiro culto, que sempre acontece aos domingos pela manhã, onde estava com meu pai, minha mãe, minha família, onde abracei ele mais uma vez e disse o quanto amo, porque isso é bom, isso é família, isso é fortalecimento da família. Pai é pai todos os dias, mas um dia especial, apesar que o dia dos pais não tem essa pompa toda que nem o dia das mães. Se fosse o dia das mães, isso aqui estava tudo enfeitado, tudo, não é assim, irmãos? Mas o pai parece que assim é para levar a carga mesmo. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Mas, meus irmãos, antes de iniciar aqui a palavra que Deus colocou no meu coração, trazer a palavra para a igreja, eu quero chamar aqui a minha esposa. Vem aqui, meu amor. Conversava ali com o pai do irmão Tiago, que ainda não gravei o nome dele, né? Irmão Jorge, glória a Deus, presbítero Jorge, estava conversando ali, falando sobre ter neto, né? O neto dele chega aí, ele já fica todo derretido, né? Pois é, Deus é tão bom. Deus me deu essa mulher que vocês estão vendo aqui, não desmerecendo nenhuma, mas a mais linda, tá? Essa é a esposa que Deus me deu. E tem algo interessante, Deus é tão bom com ela que me deu de presente para ela, porque ela me seduziu aos 16 anos de idade. Eu vou deixar ela falar um pouco, para vocês entenderem. A paz do Senhor, boa noite. É um prazer estar aqui na Marapongão, amém? Ele sempre gosta de falar isso, porque ele tinha 16 anos quando nós começamos a namorar, e 17 anos, com 17 anos nós casamos, né? Aí eu sou mais velha do que ele, 1 ano, aí ele fica dizendo que eu seduzi ele.
E vamos fazer esse ano 31 anos de casados, né? Eu estava hoje no almoço do Dia dos Pais com a família e contemplando e maravilhada com Deus. Começou nós dois, aí agora somos 11. 3 filhos, 2 genros e uma nora e 3 netos. 2 netos, que é o Carlos Vinícius e o Mardônio Neto, que são gêmeos, filhos da minha filha mais velha, da Thaís. E tem a Helena, de 1 ano e 7 meses, que é a filha da minha menina do meio, da Tainara. O mais novo casou agora recente, né? A gente não vai impressionar ele agora, mas quando passar uns 2, 3 anos, a gente vai pedir um neto, porque é bom, né? É bom ver a família crescer. E sou grata ao Senhor pela minha família e pelo meu esposo. Às vezes as pessoas veem ele assim bonito, arrumadinho, mas irmão, foi 10 anos orando por esse varão aqui, viu? Para Jesus quebrar e moldar. E para a honra e glória do Senhor, eu vejo que a minha oração e a sua oração não é em vão. Você pode estar aí olhando e dizendo assim: meu esposo não está aqui, mas você está orando, uma hora ele vai estar. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu amor. É assim, irmãos, isso é família. A gente começa os 2, mas cresce tão rápido. E tem um detalhe: não tem crise para crescer não, viu? É rápido. Quem é que é avô aqui? Levanta a mão aqui só para a gente identificar. Eita Jesus, eu não estou só. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus também pelo casal líder do Ministério de Casais aqui na congregação, e dizer para a igreja do Senhor que Deus, Ele sempre tem algo novo, algo melhor, algo especial para nós. E eu não tenho dúvida de que a congregação de Maraponga 1, ela está começando a viver algo novo também. É um novo tempo. E isso é Deus quem faz. Porque a obra do Senhor, ela é feita por aqueles que têm disponibilidade para fazer, vontade e direção de Deus. Deus vai levantando, Deus vai... Eu fico muito feliz sempre que eu chego numa congregação que tem um pastor jovem como o pastor Tiago. Pastor Tiago é fruto já de um projeto novo da nossa igreja que Deus tem colocado no coração do nosso pastor Antônio José, por quem eu dou graças e louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem, pela misericórdia de Deus e a confiança dele, nós estamos à frente do Ministério de Casais da nossa igreja. E aí os irmãos têm uma noção de quantas igrejas, né? Aproximadamente quase 250 congregações, hoje 240 e poucas congregações. E Deus tem nos levantado aí. Nesses últimos 5 anos nós estamos cooperando com as famílias da igreja. Mas eu conversava com o pastor Tiago ali e falando que há 14 anos Deus levantou eu e a minha esposa para trabalhar com famílias na igreja. Há 14 anos atrás, a minha visão de família não era a visão que eu tenho hoje. O meu conceito de família não era o conceito que eu tenho hoje. Porque a cada dia Deus vai aperfeiçoando, Deus vai preparando, Deus vai dando graça, a gente vai aprendendo, vamos trocando experiências, vamos adquirindo conhecimento, ensinando. E assim é a vida do povo de Deus, assim a igreja caminha. Eu estava orando com os irmãos aqui na hora que o irmão veio fazer uma oração e ele falou algo muito especial. Acredito que os irmãos perceberam. Ele disse: os nossos filhos precisam das nossas orações. A nossa família precisa ser cercada com as nossas orações. Isadora falou que nós temos, nossa família hoje são 11. E a gente foi para esse almoço hoje, no Dia dos Pais, e quando a gente estava voltando, nós glorificando a Deus, porque assim começou só nós dois, e já estamos só nós dois em casa, porque os filhos já voaram. E assim a família. E a gente vinha louvando e glorificando a Deus, nós dois. E ela é muito chorona, às vezes ela chora, se emociona. As minhas filhas fizeram algumas homenagens para mim hoje, colocaram lá no Instagram. E a minha filha mais velha disse: o meu pai é o melhor pai do mundo. E ela começa a ler as mensagens e começa a chorar do meu lado. Eu digo: o que foi que aconteceu dessa vez? Ela disse: o que as suas filhas escreveram para você? Isso não tem preço, isso tem valor.
o que você tem de mais precioso na sua vida é a sua família. Não esqueça isso. Amém? E é sobre família que eu quero falar com vocês essa noite. Estamos no culto de celebração em família. Pastor Tiago já fez a leitura do texto, mas eu quero reprisar. Gênesis capítulo de número 2, versículos 18 ao 20, e depois o versículo 24. A partir daqui nós teremos aqui uma breve reflexão sobre o que Deus colocou no meu coração quando eu confirmei com o pastor que estaria aqui. Deus me conduziu a esse texto, um texto bastante conhecido, porém sempre que a gente volta a ele, Deus nos dá uma nova percepção, um novo entendimento. Versículo 18 do capítulo 2 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Meus queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo me conduziu a esse texto, geralmente a gente usa esse texto para uma celebração de casamento, para um momento em que está iniciando ali uma nova família, um novo núcleo familiar. Mas quando Deus me conduziu a esse texto, eu comecei a pensar, e o pastor Tiago confirmou isso aqui no início. Ele disse: vamos para o livro do princípio, o livro do começo de todas as coisas, que é o livro do Gênesis. Quando a gente olha e observa Gênesis, aqui no início nós vamos ver Deus formando, Deus criando, Deus dando vida, Deus dando forma, e vai se construindo tudo o que há pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Quando Deus diz haja, e as coisas vão acontecendo. Quando chega ao certo dia, Deus cria o ser humano, Deus cria o homem. E aí aqui a gente entende que quando Deus cria tudo, e Adão ali está governando, está orientando, está dando nome aos animais, às aves do céu, como diz o texto, e a gente fica observando isso. Mas há algo interessante, e sempre Deus vai dizer que aquilo, a sua criação é bom, é muito bom tudo o que Deus faz, e a gente vai conseguindo entender isso. Mas quando chega no versículo 18 do capítulo 2, Deus vai dizer pela primeira vez que não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. E a gente começa a meditar a partir daqui, desse ponto. Por que não é bom que o homem esteja só? E aqui eu não estou me referindo a alguém que por opção ou por alguma circunstância deseja ficar só, não casa, não constitui família. Não, isso é uma opção. Tem muitas pessoas que fazem isso, muitos que dedicam a sua vida única e inteiramente à obra de Deus, outros projetos, e não tem nenhum problema com isso. Porém, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, aí ele se preocupa em criar alguém, mas ele não cria alguém de qualquer forma, ou traz de outro lugar, ou busca. Não, Deus cria a mulher. Quando você continua lendo o texto, é porque a gente suprimiu alguma parte desse texto, dessa leitura. Deus, ele vai fazer com que o homem adormeça, caia no sono profundo, e ele extrai ali uma costela do homem, e ele forma a mulher.
E ele não formou a mulher apenas, então, somente para estar ao lado do homem, mas ele formou a mulher para ser uma adjuntora, uma cooperadora, alguém que auxilia o marido. E aqui nós vamos ver no princípio a instituição, a criação da primeira família sobre a terra. E a partir daí, e quando a gente fica, irmãos, a gente imaginar e parar para meditar um pouco de lá para cá, tudo o que vem acontecendo, e saber que todos nós, toda a raça humana, tudo que existe, dos que nasceram depois de Adão e Eva até o dia de hoje, são descendências, são alguém que nasceu a partir daquele casal. Interessante isso. Mas quando Deus cria e Ele coloca, e aí é bom a gente fazer essa observação, Deus cria ali a família em um plano perfeito, aonde ainda não existia o pecado, aonde ainda não existia a dor, aonde ainda não existia a morte, aonde não existia tudo isso que a gente sabe que aconteceu a partir do advento do pecado. Porém, Deus coloca aquele casal ali no Jardim do Éden, como toda a igreja conhece bem a história, e Ele dá algumas orientações. Dentre elas, Ele os abençoa, e Ele diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Em outras palavras, Ele está dizendo: vocês vão ser pais, vocês vão ser avô, bisavô, e a geração vai continuar. A descendência vai se espalhar sobre a terra. Mas algumas coisas nos chamam a atenção, e é o que eu quero refletir com a igreja essa noite, porque a cada dia que passa, a cada nova geração, novos desafios surgem. E não são poucos os desafios que nós precisamos enfrentar. E partindo do princípio, do pressuposto de que Deus instituiu a família sobre a terra, com vários objetivos ou com várias finalidades, mas sobretudo e principalmente para que a família tenha intimidade e comunhão com Deus. Que a família tenha o seu tempo de adoração, que a família tenha o seu tempo de comunhão com o Senhor. E é isso que tem se quebrado ao longo dos tempos, é isso que tem se fragmentado, porque quando a família se afasta da presença de Deus, quando a família se distancia de Deus, as coisas começam a complicar ainda mais. E eu acho interessante a forma como Deus trabalha, porque Deus, de uma forma muito especial, Ele não criou o homem, Ele não criou a família, simplesmente deixou à deriva. Ele dá as instruções, as orientações, e Deus, Ele gosta tanto da família, é algo tão prioritário para Ele, que a Bíblia vai dizer, também no livro de Gênesis, que Deus todos os dias, na viração do dia, Ele descia para conversar, para dialogar com aquele casal. Eu sempre gosto de ministrar para a família, fazendo algumas indagações, só para reflexão. E a minha primeira pergunta para você esta noite: como é que está o seu diálogo da sua família com Deus na sua casa? Pense nisso. Não existe nenhum projeto mais importante para Deus sobre a terra do que a família. Não existe. Quando a gente fala da família, nós estamos falando do projeto prioritário de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus institui antes da igreja. Porque às vezes, de forma equivocada, nós chegamos a pensar em algum momento, e somos induzidos de alguma forma a achar a igreja é a prioridade, a igreja, não é assim. Deus estabelece as regras, Deus estabelece as prioridades. Em primeiro lugar vem Deus na nossa vida, em segundo lugar vem a família na nossa vida, em terceiro lugar vem o nosso trabalho e manutenção da nossa casa, e em quarto lugar vem a obra, a igreja. É assim que Deus estabeleceu. Mas às vezes, por não entender isso, muitas famílias sofrem, muitas famílias padecem. Percebam que a família é algo tão especial, que é o único ponto que nós vamos encontrar na Bíblia, quando Deus diz aqui no versículo 24,
que deixará o varão pai e mãe para se apegar à sua mulher. Ou seja, nossos filhos só têm autorização legal, biblicamente falando, quando ele, para nos deixar, para sair debaixo do nosso teto, quando eles encontram um amor maior e eles se apegam a outra pessoa e entram no plano do casamento conforme Deus criou. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Isso é como Deus estabeleceu, isso é como Deus criou. E quando nós estamos falando sobre isso, é interessante a gente observar, a família é tão prioridade para Deus, que nós vamos encontrar Jesus Cristo principiando o seu ministério aonde? Em uma festa familiar. E qual foi a festa familiar? Está lá em João capítulo 2, que foi uma festa de casamento. Jesus estava ali ratificando e mostrando de forma clara que a família continua no Novo Testamento sendo prioridade para Deus. A família até hoje continua sendo prioridade para Deus. Entenda comigo, nós só teremos uma igreja santa, abençoada, próspera, cheia da presença de Deus, se tiver famílias equilibradas e ajustadas na presença de Deus. Se as famílias estiverem desequilibradas, a igreja vai sofrer. É por isso que a família é tão importante, mas também é por isso que o inimigo, o seu primeiro ataque foi contra a família, foi para desestruturar a casa, o lar, a família, assim como Deus criou, para deturpar aquilo que Deus criou, e é o que ele tem feito até os dias de hoje. Mas eu tenho uma palavra para você esta noite de Deus, para te dizer, a tua família continua de pé, porque ela é um projeto de Deus, e o inimigo não terá poder sobre ela. Aleluia, glória a Deus. Cada dia que passa, meus irmãos, tem sido mais desafiador manter uma família na presença de Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: os desafios de viver uma família bíblica nos dias de hoje. Porque não é revelação divina. Eu creio na revelação que Deus mostra, que Deus revela, creio nisso, mas não é nem uma revelação divina. Eu sei que todos vocês, inclusive eu, todos nós enfrentamos problemas nas nossas famílias. Sim ou não? Todos nós. Mas eu quero lembrar para você que apesar da sua família enfrentar problemas e dificuldades, adversidades, entenda uma coisa: a sua família foi a família que Deus escolheu para que você vivesse nela. Por isso que Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Irmão, vocês já viram um homem sozinho tomando decisões? O desastre que é. Principalmente esse homem casado. Eu não estou falando de alguém que segue a sua vida só, que não precisa. Vocês já viram como é que é? Também não é Deus que está me revelando, mas eu sei que tem muitas irmãs aqui que já disse para o marido em algum momento, ou em vários momentos, não faça isso que vai dar errado. Ele foi lá, fez e deu errado. Por isso que o homem precisa de um auxiliador, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de Isadora, essa mulher que eu mostrei para vocês há pouco. Essa mulher foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para mudar a minha vida. Ela disse, eu orei 10 anos por esse homem. Ela orou 10 anos, ela sofreu 10 anos nas minhas mãos, ela foi traída por 10 anos, ela passou por momentos, mas Deus deu graça a ela e sabedoria. Ela nunca brigou, ela nunca reclamou, ela orava, ela chorava, ela clamava a Deus, e eu estou aqui porque sou fruto de oração dela. Você consegue pensar isso? Por isso que não é bom que o homem esteja só. Agora, o homem precisa de uma mulher que seja auxiliadora, não é a competidora, não é a questionadora, não é a reclamadora, porque tem um bocado por aí também. Eu estava uma vez dando uma palestra para casais, e aí eu disse, olha irmãos, a minha esposa, falando exatamente isso que eu falei aqui, e em alguns momentos eu não tinha motivo, pastor Tiago, eu nunca tive motivo para brigar, para reclamar contra ela, mas eu era tão usado pelo inimigo, irmãos, que às vezes ela preparava o almoço, colocava sobre a mesa, e eu ficava, olhava para um lado, para o outro, meus filhos na roda da mesa, eu pegava o prato e jogava na parede com tudo.
E uma vez eu dando palestra para casal, eu digo: e você, irmã, o que você faria se fosse o seu marido fazendo isso? Aí a irmã disse assim: eu matava ele. Você consegue entender isso? Somente quem tem o amor de Deus, entende o que é princípio de família, consegue suportar essas coisas. Eu gosto de falar da minha casa. Às vezes é bom a gente falar da casa dos outros, que é mais fácil. Mas eu gosto de trazer meus exemplos ruins e também coisas boas. Por isso que Deus me deu, e eu louvo a Deus. Quando eu olho esse texto, eu digo: Deus, tu me deu uma mulher auxiliadora. Aí você pode dizer assim: mas pastor, ela deve ter desse jeito porque ela é mulher de princípio, que tem uma família sarada. Você não conhece a minha família? Pois é. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Da família dela, pegando da avó, de todos que existem até hoje, a mãe e tudo, a única casada que tem é ela. Porque todas as outras já passaram por processo de divórcio, separação. Tem prima que já casou 4 vezes e por aí vai. Sabe qual é a diferença? É você fazer Deus, deixar Deus fazer morada no seu coração. Isso é o que faz a diferença. Por isso que cada dia é mais desafiador. Porque nós precisamos enfrentar momentos e movimentos e ideologias que são totalmente contrários à palavra e aos princípios da palavra de Deus. O que o mundo diz? Direitos iguais. Mulheres, o feminismo está dominando, está predominando em algumas situações, inclusive adentrando em algumas igrejas. A gente às vezes encontra em aconselhamentos que a gente acompanha, e são vários, em situações diversas. A gente encontra mulheres que olham para o marido e diz: te vira, eu tenho a minha vida, tu tem a tua, eu faço isso, tu faz aquilo. Ei, nós somos uma só carne. Quando um sofre, o outro sofre. Quando um está devendo, o outro também está. Quando um tem dinheiro, o outro também tem. É assim que a Bíblia nos ensina. Pare com esse negócio de divisão. Jesus, falando lá em Mateus, diz assim: o rei dividido não subsiste, não. É o meu dinheiro, a minha vida, a sua vida não. Se você queria ter dinheiro sozinho, vida sozinha, não tivesse casado. Isso é Bíblia, irmãos. Sinto muito se você não concorda. Amém? Por isso é que os desafios e as coisas são difíceis a cada dia que passa. Aí o Espírito Santo, sabendo das dificuldades que a gente iria enfrentar e que a igreja enfrenta todos os dias, usando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer escolher? O nosso irmão falou aqui: Deus abençoa. Na oração, Deus prospera, Deus dá vitória. Você quer ter vitória, você quer ser próspero, você quer ser abençoado? Então, entenda, não se conforme com os padrões do mundo, que só assim você e a sua casa irá experimentar o melhor que Deus tem para vocês. E esse experimentar o melhor de Deus não significa que nós vamos ter uma vida só de vitória, vitória, vitória. Isso não é verdade. Mesmo nas vitórias nós temos luta. Como é que existe uma vitória se não tem uma luta antes, irmão? Eu não consigo entender isso. Porque hoje tem um evangelho sendo disseminado por aí que não é o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro, genuíno, é aquele que diz: você vai sofrendo, mas você vai dando glória. Você está sofrendo, mas sabe que há uma provisão de Deus. Deus te leva para o deserto, mas lá Ele está te ensinando. Deus te leva num vale, lá Ele está te ensinando. Em tudo dai graça ao Senhor. Aleluia. Eu não consigo entender como é que alguém diz que é feliz, está em paz, se a família está confusa. Não dá. Essa conta não fecha, irmãos. É necessário sempre a gente enfatizar a importância de vivermos os princípios da palavra e não os padrões mundanos. Por isso é que Deus vai dizer, que o texto bíblico vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, mas também Ele vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. E aí o texto vai mostrar porque que é melhor paga do trabalho, quando um cai o outro levanta. Claro, estamos fazendo isso com a aplicação no casamento, na família. Entenda,
Porque às vezes até as pessoas questionam: por que o pastor Antônio José mudou? Antigamente era departamento da família e hoje é ministério de casais. E a família fica onde? Ô irmãos, simples de entender isso. Casal equilibrado, família abençoada. Não tem como ter família sem ter um casal. Não tem como você estar aqui, não, eu estou bem, maravilhoso, estou bem com Deus, estou uma bênção na presença de Deus, se você tiver brigado com tua esposa, com teu marido. Não está bem não, irmão. Se você tiver mal com teus filhos, e a gente encontra isso. Por isso é que quando o homem desliza um pouco, a mulher chega lá. Vocês já perceberam que sempre são as irmãs, são as esposas que botam o negócio no lugar? A disjuntura, olha a importância dela. O que a Bíblia diz? A mulher sábia edifica. E o que é essa mulher sábia? Não vai dizer o homem não. Você já viu a diferença entre o homem e a mulher? Você já viu seu marido dobrando uma roupa? Como o negócio fica esquisito? Eu brigo todo dia para poder botar meus paletó naquele negócio lá, na cruzeta, como é que a gente chama, né? Tem vários nomes que dá. No cabide. Aí eu boto, a minha esposa olha para mim e começa a rir. Meu filho, você não vai aprender não? Eu digo, vou não. Não tem jeito. Ela fez uma cirurgia recentemente, e aí eu tive que cumprir algumas agendas sozinho. E aí eu chegava e ela não podia. Ficou uma cirurgia um pouco delicada, ficou 60 dias em casa. E eu chegava e ia dobrar a minha roupa, ela começava a rir. Meu filho, tira daqui, porque eu estou rindo, eu não posso nem rir. Porque o negócio era tão desarrumado. Tem que ter o toque da esposa, irmão. Irmãs, você entenda uma coisa. Você pode estar aqui sozinha essa noite. Teu marido não está nem aí para a igreja. Mas a Bíblia vai dizer que se você tiver sabedoria e direção de Deus, ela vai dizer que você vai ganhar o seu marido sem palavras. Você consegue entender isso? Como, pastor? Com o teu testemunho. Foi o que a minha esposa fez. Não brigava, não reclamava, mas estava lá cuidando de mim. E eu maltratando ela. Chegou um dia que o meu coração ardeu. Eu digo, eu não aguento mais. Se eu não aguento mais. Detalhe, eu fui criado na igreja, como essas crianças que cantaram aqui. Estava na igreja, me afastei da presença de Deus, fui comer as migalhas lá fora, mas assim como o filho pródigo, Deus me alcançou e eu voltei à casa do Pai. E Deus diz assim: agora eu vou te botar aqui para tu trabalhar com família, para tu aprender e valorizar a tua esposa, camarada. E eu digo com toda segurança e convicção, e ela sabe disso, eu faço qualquer coisa por essa mulher hoje. Eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio para ver ela feliz e para ver ela bem. Quanto custa isso, pastor? Oração, fidelidade, comunhão, devoção, choro, lágrima. Isso é família. Amém? Essa importância de deixar pai e mãe dentro do casamento, ou nesse projeto do casamento, é tão importante. Além de tudo isso que a gente já falou, nós vamos ver esse texto também ratificado lá em Mateus capítulo 19, Efésios capítulo 5, e por aí vai. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui já para a gente ir fechando essa reflexão. Lembrando para você que a Bíblia Sagrada é o livro da família. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é família. Não tem como. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a família. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o projeto de Deus. Por quê? Porque Deus, como soberano e onisciente, e um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que tem todo o poder, Ele sabe perfeitamente, já sabia antes de qualquer coisa, que se a família estiver bem, a sociedade vai estar bem. Quando eu entrei aqui ao templo, o irmão que estava orando, ele estava orando pelo nosso estado, pela nossa nação, estava orando pela nossa cidade, orando e repreendendo a violência na nossa cidade. E o que é a violência que nós estamos vendo hoje aí na sociedade? Se não o desequilíbrio das famílias. Irmãos, onde tem família equilibrada e vivendo os princípios do Evangelho, a presença de Deus, a paz na sociedade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos sal, que nós somos luz e somos sal. Nós quem? As famílias de Deus, a igreja do Senhor, porque somos nós que damos o equilíbrio ao mundo que aí está. Através do poder de Deus na nossa vida,
através do nosso bom testemunho, através da nossa comunhão com Deus, essa sociedade vai sendo de alguma forma contagiada e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É a partir da nossa casa. Mas além do casamento, a Bíblia vai nos trazer instruções ou orientações para todas as fases, para todas as circunstâncias, para todos os momentos. Pastor Tiago citou aqui, na hora que ele estava orando pelas crianças, falou de alguma forma, quando ele cita aqui o versículo do capítulo 22 do livro de Provérbios, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, porque até quando ele envelhecer, não se desviará dele, não se afastará, não vai esquecer os princípios, não vai esquecer os valores. O problema é que muitas pessoas estão abrindo o espaço da sua casa para o mundo entrar, e quando o mundo entra, com ele toda a opressão do inimigo, começa a destruição, às vezes em coisas simples, sutis, que aparentemente não é problema, mas são a partir das coisas simples e sutis que o inimigo vai destruindo, vai devastando, e daqui a pouco você diz: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Quando eu não vigiei, quando eu não compreendi a voz do Espírito Santo e entender que eu não sou deste mundo. Você não é desse mundo não, irmão. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Porque a nossa pátria, a nossa cidade, a nossa casa é no céu. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Mas a mesma Bíblia que nos instrui sobre a questão dos filhos, ela vai nos dizer que esses filhos que nós temos, eles não são nossos. Salmista, escrevendo lá no Salmo 127, ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa: você já parou para pensar o que é herança? Enquanto eu estiver vivo, tudo que eu construí, tudo que eu estou construindo, todos os bens materiais, qualquer coisa que eu construo, é meu. Amém? Só se transformará em herança quando eu morrer. Aí eu pergunto para você: Deus confiou a você e a mim os filhos. Como é que você está criando e qual é a herança que você vai deixar para o mundo? Porque eles vão ficar aqui no mundo. A lógica, a forma natural é que os pais vão primeiro e os filhos ficam. E continua. E como herança para o mundo, como é que você está deixando os seus filhos? Instruídos pela palavra? Quando Isadora disse: nós éramos 2, hoje estamos em 11, somos em 11 na nossa família, e aí a gente louva e glorifica a Deus, porque Deus corrigiu a rota, Deus me deu sabedoria, assim como deu a minha esposa a princípio, e nós criamos os nossos filhos na presença do Senhor, e hoje, para a glória de Deus, todos os nossos filhos servem a Deus. A nossa filha mais velha cuida de uma igreja com o nosso genro que é pastor, e Deus está cuidando, Deus vem cuidando, mas isso tem um preço. E aí eu volto ao que o irmão falou aqui: a oração sobre os nossos filhos, ela faz a diferença. E quantas vezes eu e a minha esposa levantamos na madrugada, quantas madrugadas incontáveis, para orar sobre a vida dos nossos filhos, eles dormindo tranquilo, e nós lá colocando as mãos sobre ele. Deus abençoa nossos filhos, guarda. Nós orávamos pelos esposos das nossas filhas, antes delas ter namorado ainda pequena. Nós orávamos pela esposa do meu filho, e Deus deu uma esposa crente a meu filho, Deus deu maridos crentes a minhas filhas. Deus, hoje nós oramos já pelos esposos da nossa neta, esposo da nossa neta, dos nossos netos. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida do crente, a família de Deus, ela tem que viver o tempo todo debaixo da oração. Ah, pastor, mas se der errado, mas eu faço a minha parte, eu estou fazendo. Isso é entender e viver uma família conforme a Bíblia Sagrada. Não, mas os dias são maus, tão difíceis. Quem foi que disse que é fácil? Mas não esqueça, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse que estaria conosco, Ele está conosco. Ele não desistiu da família, Ele continua sendo Deus da família, Ele continua cuidando da família. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, já para concluir, eu quero lembrar para você, para que você tenha uma família, biblicamente falando, valorize a sua família. Não esqueça disso. Nós não podemos, irmão, sair por aí como alguém desesperado que não tem Deus.
atrás de um consumismo exacerbado, como o mundo aí lança o tempo todo. Nós não devemos fazer isso. Se eu fosse testemunhar para vocês tudo da minha vida aqui, nós levaríamos, eu acho que a noite toda, e a gente não conseguiria falar tudo. Em um dado período da minha vida, eu entrei por a ideia da ganância de ter posição, de correr atrás de dinheiro e conseguir grandes posições e conseguir ser um dos principais executivos de uma empresa nacional. Viajei esse Brasil todo, abandonei minha casa por muito tempo, passava 55 dias sem andar na minha casa, correndo por esse Brasil, viajando, fazendo negócio, e aquilo para mim parecia tudo. Mas chega um momento que Deus diz: para, o mais importante tu está deixando para trás, a tua casa, a tua família. E Deus vai nos ensinando. A gente não deve agir dessa forma, e às vezes a gente desvaloriza. Valorize o tempo que você tem com a família, valorize os momentos simples, valorize isso, porque isso é precioso, isso é bom. Valorize o tempo em família, sente com a sua família à mesa, tenha tempo para comer com seus filhos, tenha tempo para fazer pelo menos uma refeição no dia com a sua família, porque isso vai fazer a diferença. É isso que vai marcar a vida dos nossos filhos, é o tempo que nós ficamos com eles, não é os presentes que nós oferecemos a eles. Eu sempre falo sobre isso. Quando eu era menino, eu lembro muito bem que meus pais, só eu e mais 2 irmãos, eu sou mais novo. Meus pais, todos os dias nós sentávamos à mesa, e daquela mesa foi onde eu recebi os melhores conselhos. Uma casa simples, humilde, que muitas vezes não tinha o que comer, como você hoje tem, com tanta fartura, com tanta... Não tinha, lá no interior do estado do Ceará, lá dentro do mato. E a gente sentava ali, e meu pai e minha mãe, vocês terem uma ideia, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Uma vida simples. Mas eu vi a presença de Deus na minha família. É por isso que eu não esqueci o caminho, mesmo eu se desviando, mesmo me desviando dele, eu voltei para a presença de Deus, porque os princípios que foram incutidos na minha vida, eles ficaram no meu coração. E aí Deus deu uma adjuntora sábia, que orou, intercedeu. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Deus continua querendo abençoar as famílias e fazer parte de forma ativa das famílias na terra. Invista tempo de qualidade com a sua família. Não perca isso. Não esqueça. E nesse momento você faz o que está escrito lá em Deuteronômio no capítulo 6. São os momentos do versículo 6, o versículo 7, a parte A, quando vai dizer: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás, ou inculcarás, ou ensinarás, a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa. O primeiro lugar que vai marcar a vida dos nossos filhos, ou o que mais marca a vida dos nossos filhos, é o que acontece dentro da nossa casa. Não é lá fora, não. Você vê quando alguém é bem sucedido. Você já observou? Reportagem, se você assiste a um jogador famoso, isso, aquilo, alguém que foi bem sucedido, procura saber um pouco sobre a vida dele. Geralmente ele tem uma família que apoiou, tem uma família que ajudou. Ele vai dizer, a minha mãe, a minha avó, alguma coisa do tipo. Mas nós estamos vivendo um momento em que o amor tem esfriado, o amor tem arrefecido de uma forma como nunca. Estamos vivendo os dias de Noé, como o próprio Senhor Jesus, assim como foi nos dias de Noé, também está sendo nossos dias. Ou seja, o que eu quero dizer com os dias de Noé? Estamos vivendo dias em que a vinda de Cristo está próxima. O amor esfriando, o casamento já não tem mais valor para a sociedade, a família já não tem mais valor para a sociedade. Mas eu quero lembrar para você que enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver nessa terra, a família continuará de pé, o projeto de Deus não vai fracassar, Deus vai continuar abençoando, Deus vai continuar levantando, e as famílias vão continuar triunfando contra o mal e vivendo a presença de Deus. O desequilíbrio familiar é tão grande no Brasil que, se você não viu ainda, mas for curioso, vá lá no site do IBGE e veja a última pesquisa do IBGE, o último censo que saiu em 2022, que traz informações que aqui no Brasil existem pelo menos 11.300.000 famílias que são
administrada apenas por uma mulher. Você sabe o que é isso? Sabe como é que se chama isso? Família disfuncional. A conhecida família monoparental, onde apenas um membro lidera a família. E dessas quantidade de lares, 11.300.000 famílias administradas por mulher. Mas como foi que Deus criou? Um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Porque quando falta um dos dois, há um desequilíbrio. Aí diz, por que nós estamos vivendo na sociedade como está? Está aí o resultado. E por que isso acontece? Afastamento de Deus. E eu não estou aqui dizendo se existe alguém que tem uma família, não, eu vivo só com meus filhos. Não, sabe o que precisa na família para dar certo? A presença de Deus, irmãos. A presença do Senhor, a aplicação desta palavra que continua tendo poder, continua sendo verdadeira, que não é ultrapassada, que continua à frente do nosso tempo. A Bíblia Sagrada, ela não precisa ser atualizada, porque ela é muito mais atual do que o dia de amanhã que ainda não chegou. Aleluia. E falando nisso, eu fecho aqui, meus irmãos, encerrando. O pastor disse que ainda terá um momento aqui com a igreja, e eu quero encerrar aqui. E aí eu lembrei, e falar isso, eu lembro, e às vezes eu falo sobre isso em alguns momentos, no tempo que eu estava na faculdade de Direito, uma certa professora criticando a família, falando sobre a família tradicional e dizendo, esse negócio de família vai acabar. Vocês acham que essa história de Bíblia sagrada, essa história de Bíblia ainda hoje se aplica? Um livro desse antigo, ultrapassado, obsoleto, vai se aplicar em pleno século 21? E aí tinha uma colega assim do meu lado e disse assim, professora, não presta mesmo, a Bíblia não dá mais certo. Inclusive, além de tudo isso que a senhora falou, ainda é um livro machista. Eu disse, meu Deus, estão mexendo comigo, pelo amor de Deus. Professora, posso falar? Ele disse, pode. Primeira aula, primeiro momento, primeiro encontro. Eu disse, professora, eu vou discordar da senhora, vou discordar da colega, de alguém que pensa diferente, professora. Porque a Bíblia não está ultrapassada como a senhora falou. Professora, a Bíblia é tão atual que ela tem resposta para qualquer indagação que a senhora tiver. Professora, a Bíblia é tão atual que se Jesus não voltar daqui a 200 anos, ela estará à frente dos 200 anos. Sabe por quê, professora? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, professora. Oh, aleluia. Aí ela olhou e disse assim, vamos continuar a nossa aula. Eu digo, é bom. Deus não levantou você para se calar, para se acovardar. Deus levantou você para fazer a diferença dessa sociedade. Entenda isso. E a partir da nossa casa, a partir da base dos princípios que nós defendemos, que nós temos que, não estou falando para você sair gritando e brigando com ninguém, mas defenda a sua fé, levante a bandeira da fé e diga, a minha família continua de pé, porque eu creio e vivo esta palavra. Que Deus abençoe a igreja de Maraponga 2, que Deus abençoe pastor Tiago e a sua família, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Mas eu gostaria de, antes de passar aqui o microfone para o pastor, pedir permissão para colocar a igreja de pé e fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Se você foi tocado por essa palavra essa noite, se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus Cristo, se tem alguém aqui passando por uma luta terrível, travada na sua família e diz, não tem jeito, é um problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que criou a família está aqui esta noite. E Ele resolve qualquer problema. Não há nada impossível para Ele. E eu quero orar com vocês essa noite, mais uma vez, em prol das nossas famílias. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por este momento. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos dando força, nos dando a sabedoria necessária para conduzir a nossa casa. Oh Deus, Tu é o Deus que criou a família, Tu é o Deus que disse que não era bom que o homem estivesse só e que fez uma auxiliadora. Deus, e que cada auxiliadora, que cada líder de família, que cada representante de família aqui nessa noite, seja, ó Pai, impactado pela Tua palavra. Deus, que os princípios da Tua palavra não saiam dos nossos corações, mas que nós possamos, ó Deus, aplicar sobre a nossa família com a ajuda do Espírito Santo.
Deus abençoa. Eu não conheço, Senhor, a necessidade do teu povo nesse lugar, mas o Senhor conhece. E eu, Deus, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu libero uma palavra de bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus Cristo. Deus, que os laços sejam desfeitos contra as famílias dessa igreja, Deus, e que cada família representada aqui esta noite possa ser, ó Deus, abençoada, fortalecida, guiada pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor, sem a tua presença não faz sentido, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem manifestado a tua presença. Deus, eu te apresento a vida do pastor Tiago, da sua família. Deus amado, abençoa teu servo. Deus, cada líder, cada liderança nesse lugar, cada obreiro, cada irmão, cada irmã. Deus, que a tua bênção seja derramada sobre as famílias desse lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, que Deus abençoe.